Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espectadores, telespectadores, audiência do nosso Dança das Cadeiras. Mais um episódio que estava ansioso para ter. Um cara que eu admiro muito, um pesquisador, posso dizer assim como eu também, que está no mercado, está tratando de assuntos que para mim são de primeira importância para essas próximas eleições. Estou aqui com o Rodrigo Nunes. Rodrigo, obrigado por estar aqui. Prazerzão enorme, Juliano. Brigadão. Uma honra estar aqui na Dança das Cadeiras e acho que vai ser um papo super legal. É isso aí, meu amigo. Rodrigo, consultor, pesquisador, especialista em pesquisa, conhecimento eleitoral, trabalha no Brasil inteiro, pode dizer por isso, né, Rodrigo? Eu acho que hoje a gente vai falar um pouco sobre trajetória, sobre futuro, sobre presente, e o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, atualizações, né? Como que o universo, não vou nem dizer só eleitoral, político, tem se requalificado, na intenção de que as coisas não sejam feitas a galope ali em cima da hora e que a gente consiga de fato criar um ecossistema saudável, que todo mundo cresça e que tem impactos diretos na nossa democracia, tá bom? Perfeito. Rodrigão, vamos lá, me conta um pouquinho assim, para quem não te conhece, o seu trabalho na Conceito, enfim, nos clientes que você atende. Como que você chegou até aqui? A gente já conversou um pouquinho sobre isso e é uma história muito legal. Conta como que você começou na política e como que você está trabalhando hoje. Não, muito bacana. Acho que, mais uma vez, reiterar aqui agradecimento aí pelo convite. Acho que estou super honrado de estar aqui. Acho que Juliano e a própria Baila tem sido aí uma grata surpresa para o mercado e uma grande referência já, acho que para muita gente, né? E eu incluso também nesse pacote. Então, agradecer demais aí pelo convite. Eu acho que já começar falando também um pouco a partir do meu sotaque, né? Acho que todo mundo já, enfim, percebeu aí. Eu sou de Pernambuco, né? Mas estou aqui em São Paulo há uns 3 anos. E minha trajetória na política, né? Começou lá em Bezerros, que é uma cidadezinha do interior de Pernambuco, tem 60 mil habitantes, onde eu Olha só. não nasci, né? Porque eu nasci aqui em São Paulo, mas com 3 anos de idade eu fui para lá e, enfim, fiz minha vida, né? Me entendi por gente lá, vamos dizer assim, né? Nascido e criado, quase. Nascido e criado quase, assim. E eu acho que é importante dizer isso porque tanto no meu trabalho, assim, com política, né? Mas como um trabalho mais científico também, eu acho que a geografia e o ambiente onde você nasce, cresce, as suas referências e seu repertório, acho que definem muito do que você é para o resto da vida, né? Com certeza. Então, por isso que eu gosto de falar isso, né? Eu, enfim, cresci lá na zona rural e sempre vi a política muito de perto, assim, talvez de um pouco do lado visceral da coisa, assim, no interior de Pernambuco, né? Uma política mais que remonta também um pouco do que a gente lê, né? Assim, de coronelismo, né? Daquelas histórias mais antigas, mas também de uma política que é muito próxima das pessoas, né? Que está ali no dia a dia, onde as pessoas vestem a camisa mesmo, que vão para a rua, que militam, né? Que às vezes, né, não tem muito essa noção de ideologia, mas que a cidade se divide em cores, né? Em época de eleição, um é do lado do amarelo, outro é do lado do vermelho, outro é do lado do azul, né? Então nasci nesse ambiente e sempre gostava por intuição de política, né? E aí, quando chegou na minha época de ensino médio, né, era um jovem revolucionário, movimento estudantil, essa coisa toda. Militância. Militância. E aí, na hora do vestibular, você fica, putz, o que é que eu vou fazer? Quero fazer alguma coisa que eu goste, né, que tenha propósito nesse sentido. E aí eu descobri que existia um negócio chamado ciência política e que dava para estudar isso, né, na Universidade Federal de Pernambuco. Era um curso super jovem, assim, né, que era um programa de pós-graduação, que virou uma graduação. E, pra ser sincero, apliquei sem saber direito o que era. O que era, né? O primeiro choque que eu tive, que eu acho que vai ser um pouco do mote da nossa conversa, você vai ver lá no vestibular, tem os créditos, né? Aí eu fui lá, ciências humanas era crédito principal e o segundo era matemática. Eu fiz, como assim? Vou fazer um negócio de política, o que é que matemática tem a ver? E aí fui para Recife estudar ciência política e quando eu cheguei lá, dei de cara com estatística, metodologia de pesquisa, programação. Eu fiquei, como é isso? Fazer ciência, estudar estatística, estudar matemática dentro de política. Até chegar na faculdade, para ser sincero, eu não sabia que isso era possível. E aí acho que, além do gosto dessa coisa mais
vamos dizer, que estava na pele, né, na emoção ali, se tornou realmente uma trajetória profissional, né, de como é que a gente transforma esse universo político que move paixões, que move emoções, num processo, vamos dizer assim, mais científico, como é que a gente analisa isso. E aí, durante a faculdade, já comecei a trabalhar muito com essa parte de pesquisa de opinião voltada para eleições. Então, desde a faculdade já estava no movimento de empresa júnior. Na faculdade mesmo já comecei a trabalhar com instituto de pesquisa, né, fazendo pesquisa de opinião para a prefeitura lá do Recife e tal. E depois a gente entrou também nessa coisa de métodos qualitativos, né? Então, assim, juntou essa paixão que eu já tinha por política, especificamente por eleição, com essa coisa dos dados, e foi um pouco de onde eu vim trilhando minha jornada, né? Nesse meio de campo aí também entrei do outro lado, né? Além do lado analítico, né? Com algumas experiências de coordenação de campanha também, né? Coordenação de deputado federal, deputado estadual, né? Participei de algumas campanhas também para governo do estado, né? Especificamente em Pernambuco e aqui em São Paulo, né? E nesse meio tempo também, né? Até a gente chegar aqui, tive algumas experiências também dentro do setor público, vamos dizer assim, né? Legal. Também já tive experiência como secretário de governo numa cidade também lá do interior de Pernambuco, né? Enfim, fui chefe de gabinete também num mandato aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Na Lesp. Então, acho que para fazer um resumo, né? Eu passei um pouco aí pela academia, passei um pouco por esse lado de campanhas, passei pelo outro lado, né? Que é os mandatos e governo. E hoje eu estou aproveitando um pouco dessa experiência, né, numa trajetória relativamente curta, e fundei uma empresa, né, que é a Conceito, né, Estratégia e Comunicação Política, que junta um pouco dessa visão, né, de como é que a gente usa dados, como é que a gente usa a ciência, né, propriamente dito, métodos, né, para, né, orientar políticos, orientar mandatos, orientar campanhas a tomarem as melhores decisões aí num modelo de consultoria, né, que mescla um pouco dessa coisa aí de ciência com comunicação e marketing político, né? Então acho que para fazer um resumo aí para quem tá em resumão. casa, Que legal. Que legal, ô Rodrigo. Pode dizer que você é um nerd da política, então, né? Porque quem gosta de matemática geralmente não gosta de política. Você consegue aliar os bons mundos, né? Por assim dizer. Não, acho que dá para colocar nesse sentido. Acho que um nerd da política acho que me define legal, um pouco legal. bem. Brincadeiras à parte, cara, eu acho que seu trabalho é uma referência no Brasil no sentido de arejar um pouco os ares, né? A gente pensa que isso tem sido um pouco pauta aqui das nossas conversas, que às vezes a gente pensa política como uma militância, às vezes a gente pensa política como um cargo, um emprego, ou balançar bandeira, mas ainda a estratégia... Muita gente se diz estrategista ou analista político sem sequer ler uma tabela, né? Sem sequer colher um dado. Exato. Quanto mais programar, quanto mais desenvolver novas tecnologias para que a gente tome as melhores decisões. Né? De fato, a gente vive numa era da inteligência artificial, que está todo mundo falando. Muita gente acha que vai ter estratégia política pelo chat GPT. E eu falo assim, calma, vamos com calma. Dá um passo atrás dessa história. Dá um passo atrás. Tem muita gente boa, como o Rodrigo, eu te cito bastante no sentido de a gente tentar entender os diversos mercados que existem dentro da política. E mais do que mercado, a gente pensando em prestar serviços para campanhas, para candidaturas, para organizações de maneira geral, mas também para a gente entender melhor a nossa democracia, né, Rodrigo? E a gente vive num país com escassez de dados. Né? A gente produz muito poucos dados no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim hoje. O que você tem enxergado, né, na realização das pesquisas de opinião, nas pesquisas políticas? Qual que é o atual cenário para quem às vezes só vê no jornal? Tal pessoa tem tantas intenções de voto, ou foi divulgado o censo, como agora foi divulgado. Olha, pesquisa... Aí vou fazer um merchan, Datafolha revela. Então a gente vê poucas coisas balizando as impressões que a gente tem de fato sobre a vida pública. Né? Eu acho que você entra um pouco nessa seara, não é mesmo? Fala um pouquinho pra gente. É isso. Não, eu acho que tem um gancho importante aí, Juliano, que eu acho que é legal dizer que tem uma discussão também, acho que é macro, muito interessante no campo das ciências sociais mesmo, assim, né? Porque quando a gente fala de ciência, você vê na cabeça a figura
normalmente, né, um senhor, né, com aquela bata branca num laboratório, vendo algum elemento químico ali. Isso é o reflexo que a gente tem de Sim. ciência, né? E às vezes ciência social fica ali à margem, vamos dizer assim, do processo, né? A ciência política é incluso nesse sentido, porque a gente tem um pouco dessa visão de ciência muito ciências exatas, né? E eu acho Ciências que duras, né? Aquela coisa mais assim, né? uma coisa mais ali, né? Sei lá, tá no hype agora do Oppenheimer aí, né? Da bomba atômica. Então você já vê a ciência, vamos juntar um átomo, vamos fazer uma coisa, né? Uma bomba, vamos fazer um experimento nesse sentido. E aí eu queria pegar esse exemplo, que talvez é o estereótipo mais comum, antes de entrar e fazer um gancho nesse sentido, que é que as ciências sociais, como um todo, por mais que seja difícil enxergar, ela pode funcionar como uma ciência nesse sentido também, né? Evidentemente que, como você falou, né, a gente lida com o estudo de fenômenos que são muito mais voláteis, assim, né? A gente não está trabalhando ali com... Eu quero analisar o átomo aqui dessa mesa, que é uma coisa que eu pego, que eu analiso, sensível, olho... né? Que, enfim, que eu boto aqui no microscópio, né, para ver a propriedade, coisa do gênero. A democracia é essa coisa, né? É um conceito, né? Mas é um conceito que tem reverberações muito práticas no dia a dia de todas as pessoas, que gera efeitos, né, na forma como as pessoas se comportam, como as instituições funcionam, né? Então, a ciência social vem para a gente utilizar um pouco desses métodos, né, com um pouco mais de racionalidade, tentando tirar o que a gente chama, né, esses vieses, né, tentando isolar essas variáveis, né, Sim. como a gente chama, para tentar analisar a coisa de um ponto de vista mais objetivo, né? Então, Claro. igual você vai no médico, né, vai fazer um diagnóstico, né, da sua saúde. O médico vai pegar lá a amostra do seu sangue para analisar, para ver. E com as ciências sociais, né, com os fenômenos que a gente lida, não dá para necessariamente pegar uma amostra de sangue, mas a gente pega uma amostra ali, né, do que está acontecendo, Do tempo e do espaço ali. do tempo e do espaço ali, para a gente fazer uma análise daquele recorte. E aí as pesquisas entram nesse sentido, principalmente as pesquisas quantitativas, e aí fazendo um paralelo com essa coisa do sangue, né? Muito... O mecanismo é esse, né? Como é que a gente pega uma amostra que seja ali uma miniatura da sociedade, né? Que seja o espelho daquela sociedade do ponto de vista de características demográficas, de gênero, de renda, né? E consegue fazer um estudo dessa amostra e dos comportamentos, opiniões, né, percepções dessas pessoas em relação aos fenômenos que estão acontecendo aí no dia a dia, né? Então, acho que o ambiente, né, e o mundo das pesquisas, principalmente dentro das ciências sociais, aí desde o começo da década de 50, 60, vem passando por algumas provações, né? Primeiro, as pessoas diziam, não é possível fazer ciência social, né? Então a gente passou um pouco desse paradigma, é possível, dá para fazer. Com certeza. A gente consegue desenhar métodos nesse sentido. E vem se consolidando, né? Acho que no Brasil, como você falou, né? Acho que tem um mercado muito aquecido, vamos dizer assim, de pesquisa de opinião, né? Principalmente em eleições presidenciais. Na última eleição que a gente estava, era de 3 em 3 dias, tinha uma nova pesquisa revelando o cenário e, enfim, mostrando ali a intenção de voto, que normalmente é o que chama mais atenção, né? E acabou que, até pós esse cenário, né, de eleição, em que teve uma certa discrepância aí, né, dos resultados da eleição com que as pesquisas aí apontavam, caiu num certo discreto. Acho que a gente voltou um pouco atrás nesse sentido, de que, puxa, será que pesquisa realmente explica alguma coisa, né? Fala sobre alguma coisa? E aí o que normalmente, né, eu caminho, né, e falo é que é o seguinte, acho que todo esse debate, né, e toda essa atenção que está sendo dada, eu acho que é muito frutífera para a gente olhar para além do que você falou, né? Só de intenção de voto, só de ver quem está na frente ou atrás, para a gente analisar os métodos, né, dessa pesquisa. Que legal. Como é que a gente vê o método? Então a gente começou a ver agora, né, na última eleição já, as pessoas falando sobre a diferença de uma pesquisa que é feita face a face e de uma pesquisa telefônica. E a gente viu na grande imprensa, às vezes, esse debate. Instituto tal fez uma amostragem telefônica. As pesquisas telefônicas têm uma tendência para um lado. Isso para não falar do Datapovo, né? Que eu acho que vai ser um pouco do nossa segunda etapa aqui do nossa conversa, né, cara? Porque
E a gente conversou recentemente, né? Eu tive a oportunidade de participar do IPSA, né? Que é o Congresso Mundial de Ciência Política, que foi realizado em Buenos Aires. E lá eu consegui ver muitas pesquisas de alto rigor científico, né? E tem até aquela brincadeira, né? Sem tabela não é ciência política, né? Se não tem número, não é ciência política. Porque nossa ciência política ela tem uma tendência muito ensaística, né? No sentido de a gente produzir grandes interpretações. E aí não estou fazendo nenhuma juízo de valor a respeito da qualidade dos nossos brilhantes. Tem seu valor também, né? Tem seu dos valor nossos brilhantes importante. cientistas políticos. Eu acho que a ciência política brasileira é muito rica. Mas a gente que está no campo de batalha aqui na trincheira sente muita falta de que isso venha para dentro das eleições, né? Como que a gente produz conhecimento, como que a gente produz análise técnica para que a gente entenda a sociedade, ou pelo menos recortes da sociedade, e que a gente tome, quiçá, estratégias adequadas, táticas melhores, e os públicos também. A pesquisa ela é dialética, né? Ela ajuda os tomadores de decisão a tomarem boas decisões, ou pelo menos tentarem tomar as melhores decisões, como também o público. Né? Olha, a partir disso que as pesquisas estão informando, além do nosso próprio viés individualista, é possível também votar melhor, se comportar melhor, entender quais são as prioridades da sociedade, né? Todo mundo ganha com as pesquisas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a pesquisa, de fato, e aí eu queria entender o seu trabalho, né? Ela ajuda uma eleição? Ela ajuda um candidato? E se sim, para quem que serve a pesquisa? Porque, e eu falo como uma pessoa que consome pesquisas, contrata pesquisas, né? Às vezes eu sinto que a pesquisa ela está num universo quase estratosférico, né? Então a gente só vê os pesquisadores trabalhando nas campanhas presidenciais, os grandes institutos, os governos dos principais estados, nem todos os estados contratam, né? Das principais capitais. Mas eu estou aprendendo com você no dia a dia que é possível fazer mais pesquisas, o vereador também pode ter acesso à pesquisa. Conta um pouquinho para mim se é possível isso. Não, muito, muito bacana. Acho que até retomando o primeiro gancho, né, que você falou, acho que da importância, acho que dividir um pouco dessa história, né, a importância das pesquisas para a sociedade, acho que uma transparência para o processo eleitoral mesmo ali, né, e acho que para as campanhas específicas, né, e eu acho que dentro desse primeiro ponto, acho que tem uma discussão muito extensa, né, sobre, por exemplo, inclusive as próprias estratégias que os eleitores fazem na hora de votar, né, então tem até uma discussão que é até polêmica, né, em alguns países, né, que em algumas legislações, até semanas antes da eleição, é proibido você divulgar pesquisa. Em alguns países você tem casos específicos disso, porque você tem aquela situação, né, pô, a pesquisa pode tendenciar o voto ali, porque no fim das contas você tem um efeito ali de, pô, o eleitor quer votar, muitas vezes tem um tipo de eleitor que quer votar em quem quer ganhar. O efeito bandwagon, né? Exato. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo depois. Exatamente. Então, assim, e além também, assim, outros efeitos, como o próprio efeito do voto útil, que se discutiu muito na questão do Ciro Gomes e do Haddad em 2018, né? Exato. Então, do campo progressista que estava ali, pô, terceiro lugar, mas será que vale dar um voto útil, porque o cara vai para o segundo turno e vai ganhar do Bolsonaro, porque você já tinha prévias, né, desses embates no segundo turno. De avaliação de cenário, né? De avaliação de cenários, né? Então, a pesquisa tem um efeito de transparência, e eu acho que, assim, minha posição pessoal é de que quanto mais transparência no processo, acho que melhor. E aí eu acho que a Justiça Eleitoral tem um papel muito importante de ter cada vez um método mais rigoroso, acho que para os institutos e para as pessoas que registram pesquisa, acho que isso é importante, porque você acaba não banalizando a metodologia, né? Você tem um trabalho sério ali, e que a Justiça Eleitoral, né, tem todo um protocolo e um registro para que as empresas possam, né, fazer mesmo a divulgação de pesquisas em período eleitoral, né? Vocês podem dar uma pesquisada aí, vocês vão ver inúmeros casos de empresas que tiveram, né, ali seu registro de publicação de pesquisa, né, cassado, ou pesquisas que tiveram ali sua publicação derrubada porque tinham falhas metodológicas, né? E acho que é importante destacar isso, né? Que acho que nem todo mundo acaba tendo essa noção, assim, o processo para você
publicar uma pesquisa e para o resultado chegar lá no jornal, tem todo um trâmite burocrático de um estatístico responsável que assina ali pela metodologia, né? Tem toda uma descrição que a própria Justiça Eleitoral, né, demanda, né, das empresas. Então tem um processo sério e é importante que cada vez mais tenha mais rigor nesse sentido. Para proteger a democracia, no fundo, Exato. né, Rodrigo? Porque pesquisas ruins têm um impacto direto, Com né, certeza. no que as pessoas entendem sobre a realidade, né? Com A certeza. importância disso, cara, para mim é fundamental. Não, e é muito importante, acho que tem um efeito importante prático nesse sentido. E eu acho que para o universo das campanhas, eu acho que até do ambiente do marketing político, acho que a gente vem evoluindo, né, numa profissionalização aí do mercado, mas eu acho que a gente também está numa transição aí, que tudo ainda é muito, se a gente for colocar em termos mais acadêmicos, é muito empírico, né? Muito pelo senso comum, experiência. Ah, não, porque eu fiz uma campanha e isso deu certo, porque eu fiz outra campanha em outro lugar, isso deu certo, pela experiência individual, que é muito rica, tem seu valor, né? É importante, mas a gente precisa dar um próximo passo, que é como é que a gente tem metodologias e uma sistemática, né, de análise de dados, de análise de fenômenos, para que a gente consiga, né, mensurar o efeito dessas coisas, né, tentar replicar, né, essas coisas e emular esses efeitos, né, encontrar, assim, não leis da física, né, que regulem aí a gravidade e coisas do gênero, mas pelo menos norteadores, né, de boas práticas de campanha. E eu acho que assim, né, para campanhas maiores e mais evidentes, acho que as pesquisas quantitativas, né, que a gente pode avaliar aí, intenção de voto, como a gente já falou, mas outras questões, como, por exemplo, nível de conhecimento de um candidato, né, a rejeição, né, dessas pessoas e analisar o cruzamento desses dados, né? Então, por exemplo, a gente consegue perceber, né, por exemplo, se quem rejeita Rodrigo candidato tem uma rejeição de 20%, então, mas quem são as pessoas, quem são esses 20% que rejeitam? É mais homem, é mais mulher? Qual é a faixa etária? Qual é a renda? Onde é que essas pessoas estão geograficamente ali? Onde né? moram, no que trabalham. No que trabalham, qual é o nível de renda. Então, assim, a pesquisa quantitativa ela vai ter um universo para a gente de dados, né? Mas preocupada com essa generalização, né? Então, do ponto de vista de dados, quantos por cento? Quantas pessoas? Né? Qual é o percentual do eleitorado que tem uma visão ali sobre o candidato Giuliano, por exemplo, né? Então, pesquisas quantitativas servem muito para isso e as qualitativas é um pouco, a partir desses dados, o porquê das coisas, né? Então, se a gente falou aqui um pouco que a pesquisa quant pode ver o nível de rejeição de um candidato, a pesquisa qualitativa vai explicar para a gente o porquê dessa rejeição. Quais são as causas, quais são os sentimentos, quais são as percepções, quais são ali o X da questão que causa essa rejeição nesse público. Né? Então, as pesquisas, de maneira geral, quantitativas, qualitativas, análises também de dados secundários, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, ajudam a orientar a estratégia, porque a gente não acaba fazendo, porque o sobrinho do candidato... Aqui, levantar o dedo para o céu e ver o vento, bater, opa, eu acho que a gente tem que ir por ali. Não é? É o sobrinho do candidato, tem uma ideia genial e vamos fazer aqui, porque isso vai ser legal. Tá, mas qual é o objetivo? A pesquisa está mostrando que o caminho é esse. Baseado no quê, né? Baseado em quê, né? Então, a pesquisa, acho que assim, se a gente trabalha muito com expectativas, né? Candidato sempre tem expectativa, sempre vai com a cabeça, tira os pés um pouco do chão e fica com a cabeça nas nuvens. Acho que o papel principal da pesquisa é colocar todo mundo com o pezinho no chão e dar um caminho para caminhar. Claro. Acho que é um pouco nesse sentido. E aí o que você falou, né, dessas disputas, né, de vereadores e tudo mais, acho que tem um mito também, né, de que só campanha grande faz pesquisa, porque é caro, porque dados, né, são, enfim, querendo ou não, é um trabalho ali intelectual que realmente tem um custo, né, não adianta a gente dizer aqui e bons trabalhos, eu acho que é importante que todo mundo que está assistindo entenda isso, né, Rodrigo, assim como vocês da Conceito e, enfim, profissionais sérios, é claro que tem um custo. Exato. Mas não é porque tem um custo que ela não é acessível, né? Não, o custo maior é perder a eleição, né? O custo maior é perder a eleição. Pois é. Não, e a gente priorizar o que é custo e o que é investimento, Exato. né? Eu imagino que o que seja custo, seja numa eleição, mas pode ser para qualquer empresa, para qualquer iniciativa, né? É quando você não vê aquilo que você gastou sendo revertido para dentro de qualquer
qualquer empreitada, né? Exato. A pesquisa, para mim, ela é um guia tão importante para a campanha ou para qualquer iniciativa de tomada de decisão, que ela orienta toda a tática, ela orienta toda, e claro, diretamente a estratégia, né? Exato. E imagino que, em maior ou menor grau, ela possa ser realizada para todo mundo, né, Rodrigo? Fala um pouco sobre isso. Com certeza. Eu ia fazer até um gancho que eu lembrei de uma aspas aqui do grande e saudoso Duda Mendonça, né? No livro no Caso e Coisas de Duda Mendonça, tem um aspas muito forte que ele coloca até em destaque, assim, né? Ele fez: eleição é igual a corrida de Fórmula 1, né? Às vezes quem ganha é quem erra menos ali no trajeto, né? E acho que foi muito feliz essa comparação, porque a Fórmula 1 é quase uma ciência de foguete ali, né? Tem muita ciência envolvida ali e tal. E quando ele fala isso, é que às vezes a pesquisa vai te dar um caminho, vai te dar uma orientação, que muitas vezes vai te mostrar que faz mais sentido investir teu recurso, teu tempo, em um lugar que vai dar mais retorno do que outros. E vai até baratear a tua campanha nesse sentido, né? Então, acho que as pesquisas são muito importantes até para deixar a campanha mais eficiente. Com certeza. Né? E eu acho que não tem muito essa coisa de tamanho de campanha. Assim, quanto mais dado você tiver para orientar o seu caminho, acho que o desafio de uma campanha que vai buscar 2.000 votos, 3.000 votos, e de uma que vai buscar, sei lá, 1 milhão de votos, de certa forma vai encontrar alguns obstáculos ali com um grau de complexidade maior ou menor, mas que vai ser imprescindível você ter um apoio ali de dados, né? Então, você vai ter, por exemplo, uma pesquisa quantitativa para uma cidade do tamanho de São Paulo, evidentemente tem um custo muito maior, né? Porque a cidade, a amostra é grande, né? Uma pesquisa qualitativa boa tem um custo, mas, por exemplo, uma campanha de vereador pode usar, do que a gente fala, de dados secundários, né? Que não são necessariamente ali coletas, né? Que você faz em campo, mas que são riquíssimos, assim. Você tem dados do TSE, né, das eleições passadas, né, a nível georreferenciado, né, que você pode fazer esse tipo de análise e fazer ali, por exemplo, extrapolações de entender, poxa, quais são os territórios que voltam mais ou menos mais à esquerda ou mais à direita. Você consegue fazer esse tipo de análise através dos dados que o TSE tem, né, e disponibiliza, né, e que empresas, né, inclusive a Conceito, fazendo jabá aqui, faz o merchan. Faz um pouco desse trabalho, né, inclusive para campanhas menores de deputado estadual, deputado federal, campanhas de vereança, que é pegar esses dados e fazer esse cruzamento. Então, você tem dados, sei lá, do TSE sobre o perfil do eleitorado, sei lá. Então, quais são os territórios onde você vai ter, por exemplo, uma maior quantidade de mulheres de 18 a 24 anos com ensino superior completo. Isso é um público-alvo muito bem definido e que esse dado está de graça, né? Sim. Entre aspas. Óbvio que você tem um trabalho de tratamento aí, mas é muito mais barato do que você fazer uma coleta, né, em campo, você colocar pesquisadores em campo para pegar essa informação. Tem suas limitações, mas são formas que eu vejo que ainda muito pouco exploradas, né, e que trazem efeitos muito, muito benéficos assim, para campanhas. Eu vou te dar 2 exemplos, né, de campanhas menores que eu utilizei essas metodologias. Tinha uma candidatura lá em Pernambuco, né, para deputado federal, uma candidatura média, que o candidato tinha saído da sua eleição, tinha tido uns 13.000 votos, mais ou menos, muito dispersos, né, muito espalhados. E ele ia foi fazer a consultoria, ele queria fazer um trabalho de 4 anos para trabalhar alguns territórios em específico. E, evidentemente, territórios que rendessem mais voto, né, onde ele gastasse energia ali e tivesse um retorno de voto positivo para ele. E aí o que a gente fez foi um diagnóstico com base nos dados da votação dele pelas cidades, com uma série de correlações estatísticas. Por exemplo, a gente conseguiu identificar que a votação dele foi maior em cidades que tinham alto nível de IDH. Foi maior onde tinha uma população, né, uma porcentagem da população, né, com emprego ativo maior, né, que carteira assinada, vamos dizer assim. Né? Então, você começa a ver nível de escolaridade. Então, tinha uma correlação positiva. Ou seja, onde tinham pessoas mais escolarizadas, ele tinha mais voto. Então, a gente identificou uma série de variáveis, né, que tinham correlação ali com a votação dele. Inclusive, até a gente fez isso com a votação de presidenciáveis, né, que ele, inclusive, o caso específico dele, ele não tinha declarado voto para nenhum presidente. E a gente viu que a votação dele era altamente correlacionada com o João Amoedo, na época. Então, talvez se ele tivesse feito uma análise de pesquisa prévia,
ele ia ver que o público-alvo dele ali era muito próximo do Novo e que talvez eleitores do João Amoedo, né? Eleitores do João Amoedo. Quase que a pesquisa direciona o candidato a escolher os seus apoios, né? Exato, assim. E facilitar um pouco dessa análise, né? Até desses trade-offs, que, enfim, o candidato também tem suas opções políticas ali, né? E num caso desse, talvez ele não apoiasse o Amoedo, mas pudesse ter uma posição que não aproximasse, crítica, né? E que aproximasse desse eleitor, né? De alguma forma. E aí a gente, por exemplo, através desses dados, a gente conseguiu construir um indicador que juntava todas essas informações, né? Que estavam correlacionadas com a votação dele e construiu um indicador de priorização de territórios. Então, ele deu ali as 15 cidades onde, se ele fizesse campanha, tinha um público-alvo maior, que estava, né, compatível com o tipo de voto que ele tinha tido na última eleição. Então, veja, eu não fui a campo, não contratei nenhum aplicador, né? Basicamente, peguei informações que são existentes, que estão aí. De acesso público, De acesso público. Cruzei essas informações. Isso me deu um nível de detalhe de tomada de decisão aí para um planejamento que ele ia fazer de 4 anos, que economizou tempo, provavelmente recurso, né? Com certeza. Nessa caminhada. Então, evitou erros, né? Evitou erros, né? Evitou erros. E acho que, por exemplo, e você que acompanha, você pode dizer que candidato tem muito... alguns candidatos têm uma síndrome de perseguição, às vezes, né? Acho que todo mundo é concorrente. Todo mundo é concorrente, todo mundo quer roubar o voto dele. E às vezes eu faço algumas análises que são correlações. E aí, para quem está em casa ouvindo, eu estou falando muito em correlação estatística, só para explicar de maneira... Didática, assim. Quando eu falo correlação, por exemplo, imagina que você tem 2 informações, né, numéricas, e quando eu digo que tem uma correlação positiva, é que, por exemplo, quanto maior é a escolaridade de um determinado lugar, maior é a votação desse candidato, ou seja, acompanha. E o contrário também, às vezes, né, se confirma. Quanto menor a escolaridade ali de um território, menor é a votação desse candidato. Ou seja, eles caminham junto, né? Então, quando um cresce, o outro cresce junto. Quando o outro cai junto. E, às vezes, tem o caso de não ter relação. Às vezes, não explica. Não explica, assim. Às vezes, escolaridade não explica a votação desse cara. Então, é outra coisa para explicar. Porque num bairro é de um jeito, no outro bairro é de outro, com mulher de um jeito, com homem é de outro. Então, às vezes, as coisas se bagunçam. Se bagunçam. Então, você precisa ter essa análise de dados para ter esse olhar. E aí, o que eu costumo fazer, às vezes, é pegar assim, todo mundo que o candidato acha que é concorrente, aí eu pego a votação de todos eles e faço uma correlação. Boto lá. Às vezes, realmente se confirma. Os candidatos têm uma sobreposição de votos ali nos territórios, com alguns públicos que são muito latentes. Mas às vezes o camarada tá brigando com alguém que acha que é concorrente dele, que tá longe disso. Né? Então, isso é 2% assim, do potencial, né, de que os dados têm para orientar a estratégia. Isso, do ponto de vista, o Rodrigo, do marketing político, é muito interessante porque a gente pensa assim, na hora de fazer, por exemplo, monitoramento e análise. Quem são os concorrentes? E muitas vezes os políticos não têm sequer noção quem são os concorrentes. Exato. Quem é concorrente... eu vi o pessoal entregando o santinho desse candidato na minha base. Então ele é um possível concorrente. Aí fala, puxa vida, será mesmo? Só porque vocês dividem a mesma base territorial, se é que dividem a base territorial, e não é que uma pessoa, um grupo foi lá panfletar, ou porque você viu umas postagens na rede social, ou porque vocês falam sobre a mesma pauta. Claro, muitas vezes esses dados também entram dentro de uma análise técnica científica de pesquisa, dados agregados que, de fato, essa pessoa disputa o mesmo público ideológico, porque vocês estão ali, tem uma saturação, né? Inclusive é um tema para a gente debater horas aqui. Claro. Mas é muito interessante. O Rodrigo, eu vou entrar um pouquinho no nosso segunda parte, que eu queria que você falasse, porque é muito rico tudo isso que você está falando. E uma coisa que eu sempre me pergunto, e você falou poxa, eu não colhi nenhum dado e consegui fazer uma análise que, não vou dizer que salvou, mas que ajudou muito um determinado mandato. Né? Conseguiu fazer uma análise de público-alvo sem um chutômetro, né? Como que você enxerga esse novo profissional, cara? Porque nem todo mundo, eu acho que sequer tem acesso a esse tipo de conhecimento. Sabe que isso é possível, muitas pessoas vão estar escutando isso pela primeira vez.
mesmo quem trabalha com política. Uhum. Quem que é esse profissional, Rodrigo? Só é a pessoa que trabalha com ciência política? Se é, o que você diria para quem está nos ouvindo agora e que eventualmente quer ser um pesquisador, quer ser um cientista político, um cientista de dados e ama a política assim como eu e você, a gente ama muito a política. Com certeza. Quem que é esse profissional da área? Conta um pouquinho para nós como que você enxerga esse mercado hoje. Olha, Juliana, eu acho que tem uma discussão muito boa aí, não só para o campo de política, mas acho que para o mercado de trabalho como um todo. Acho que com toda essa ebulição aí dessa discussão de inteligência artificial, de internet das coisas, né, de dados, acho que está jogando luz, né, de que cada vez mais, independente da área, o profissional vai ter que ter uma capacidade analítica muito grande. Porque as atividades ali braçais vão ficar cada vez mais escassas. E aí, quando eu digo braçal, às vezes não é nem carregar a caixa, né? Carregar a caixa, mas braçal, assim, às vezes de tabelar uma planilha. Hoje você tem, né, ferramentas de inteligência artificial e ferramentas e softwares muito potentes que vêm para facilitar, né, e fazer com que pessoas que muitas vezes não são da área, que não entendem às vezes de programação ou de estatística, facilitar e democratizar esse tipo de serviço, né? Então você tem uma gama hoje, né, de ferramentas nesse sentido que vem, né, para facilitar, ou seja, o profissional que está aí, né, sei lá, o social media, né, o redator da política, eu acho que não necessariamente precisa ser um grande especialista em estatística, saber, sei lá, de minerar dados, minerar dados, sei lá, saber o que é uma distribuição normal, uma gaussiana, saber coisas do gênero. Programar em R, né? Programar em R, fazer essas coisas que não precisa, mas precisa ter uma noção de como esse mundo de dados se organiza. O que é que esses dados significam? Acho que é muito mais analisar essas informações de um ponto de vista mais aplicado, né? Ou seja, como esse dado pode me ajudar, como você falou aqui desde o começo, né? Como esse dado me ajuda a tomar decisão. Como esse dado me ajuda a fazer um post que vai me ajudar a chegar no meu público-alvo, né? Que muitas vezes, quando eu falo isso do marketing político, transicionar dessa coisa do senso comum, da empiria, para um método mais assertivo e científico, e assim, eu não vou fazer uma postagem em rede social só porque eu acho que é legal, porque eu acho que é bonito, porque eu acho que, né, enfim, eu vou fazer porque os dados me orientam aqui que para eu atingir esse público eu consigo através dessas informações, eu consigo através desses gatilhos, né? Porque, enfim, tem uma ciência ali por trás que me embasa o que eu estou fazendo, né? Que explica o que eu estou fazendo. Isso tanto informação qualitativa quanto quantitativa, né? Ambas. Então, todo esse campo, todo esse universo, acho que a principal coisa é enxergar, né, ter um conhecimento básico ali, né, do potencial que essas informações vão ter, né, para o seu impacto ali no dia a dia, e saber ler essas informações, né? Então, por exemplo, hoje você tem ferramentas do Google, um Google Trends da vida, né, que você consegue monitorar, né, as informações, né, que estão bombando no momento, ou os termos que estão relacionados com outros, é uma informação que está ali, é fácil de você acessar, é uma pesquisa no Google, basicamente. Literalmente uma pesquisa no Google? Literalmente é uma pesquisa no Google, mas que muitos profissionais ainda não têm essa mentalidade de conseguir fazer a leitura disso e aplicar no dia a dia. Então, acho que cada vez mais a gente vai ter esse desafio, né? De ter um profissional que tem capacidade analítica de aliar esses dados a, por exemplo, fazer uma postagem, veja esses dados. Vou fazer um impulsionamento, olhe para esses dados, né? E eu acho que enriquece o trabalho, né? E deixa ele mais efetivo nesse sentido. Não, perfeito, perfeito. Ô Rodrigo, e tem uma questão, cara, que eu vou te provocar um pouco aqui, que a gente fala em dado, a gente fala em resultado, claro. A gente fala das potencialidades dessas atividades, né? E eu me coloco no lugar de profissionais como você, ao mesmo tempo que me coloco no lugar dos meus clientes, né? Claro. Muitas pessoas me perguntam, de onde você está tirando isso? Né? E eu tento mostrar pela análise de dados, a gente faz um tracking de tráfego pago, a gente faz uma análise de sentimento, né? E a gente tenta, olha, com base nessa audiência aqui, você teve esses resultados, com base nessas métricas, a gente entende dessa forma.
E é claro que não são pesquisas orientadas nesse Não, sentido, sim. mas de certo modo são complementares, Sim, são né? dados que super enriquecem. Super enriquecem. E a gente, e para quem está vendo aqui e quer se candidatar, é muito importante que as pré-campanhas elas saiam de um mínimo denominador comum, né? A gente consiga balizar as campanhas, profissionalizar campanhas para dizer assim. E a gente entende que nem todas as campanhas vão ser profissionais, mas na medida do possível a gente gostaria de que fossem, Sim. né? Como, se você fosse candidato, Rodrigo, e assim, não pode ser, não precisa ser você, mas imagina que alguém fosse se candidatar e falar, Rodrigo, o que eu faço para começar minha campanha? O que você faria? Muito boa essa pergunta. E eu vou separar em duas, assim. Vou falar como consultor só de pesquisa, né? E como consultoria, vamos dizer assim, de comunicação no global. Eu acho que para pesquisa, especificamente, eu acho que é muito importante frisar isso. Pesquisa serve para responder uma pergunta. Então, antes de tudo, às vezes o cliente que chega até mim, ou que, enfim, chega até você, né, questão de comunicação, de maneira geral, precisa saber qual pergunta ele quer responder. Exatamente. Então, às vezes, o candidato chega para mim e pergunta ao candidato, né, o que é melhor, quanti, eu faço primeiro uma quanti ou uma quali? Tá, depende do que você quer descobrir, depende do que você quer responder. Qual é a pergunta que você tem? E eu acho que no universo de pesquisa e de diagnóstico, que eu costumo falar que a minha consultoria não é nem pesquisa, é diagnóstico mesmo. Uhum. É sentar e às vezes a gente tem o trabalho de dizer para o candidato que ele precisa, né? De dizer qual é a necessidade dele. Então, a partir do porquê, tudo começa com esse porquê, né? Qual é a pergunta que você quer responder? Ah, eu quero saber quantas pessoas da minha cidade me conhecem. Quantitativo. Então, é quantidade. Então, você precisa de uma pesquisa quanti. Ah, não, eu quero saber por que as pessoas de classe média me rejeitam. Tá. Então, se você quer saber uma informação mais detalhada, mais subjetiva, você vai ter uma pergunta, você vai ter uma metodologia mais qualitativa. Né? Então, esse porquê, essa pergunta que você quer responder vai determinar a metodologia que a gente vai usar. E o método determina o resultado, né? E o método determina o resultado, né? Então, é um pouco daquela história. Se eu não sei o que eu quero, qualquer caminho serve e qualquer resultado também serve. E aí, do outro lado, eu acho que assim, do zero para uma candidatura, e eu acho que é uma visão um pouco mais global nesse sentido, se eu fosse candidato hoje, se eu decidisse, eu acho que tem 4 coisas principais que eu costumo elencar assim, na consultoria. Então, eu acho que a primeira coisa é sentar no divã, entender por que quer ser candidato ou candidata, né? Entender ali o que é que te motiva aí para a disputa, porque eu acho que a essência da candidatura, a gente é uma coisa que a gente não mexe, a gente não muda, a gente não produz uma candidatura. A gente trabalha com os pontos fortes e fracos, entende para onde vai, mas acho que a essência precisa estar ali. Então, acho que é se colocar no divã. E aí, o segundo passo aqui é o seguinte: a partir dessa resposta, vem uma segunda coisa que, assim, quem você quer representar? Quais ideias, quais são as pessoas, né? Quais são as pautas, quais são os temas, quais são os territórios. Eu acho que é entender quem você é no mundo e entender quem você quer representar. Você e o contexto, né? Você e o contexto já é 50%, né, do trabalho que a gente tem que fazer. Porque o que a gente vai precisar, no fim das contas, mostrar para as pessoas é quem é o candidato ou a candidata e o que é que ele representa. Isso precisa estar muito, muito claro, assim, na cabeça de uma pessoa que vai para o pleito. E eu acho que as duas últimas coisas, acho que uma terceira é, uma vez que você entende quem você é, né, quem é você nessa disputa, entende quem você quer representar, aí acho que entra um pouco dessa pesquisa mais conjuntural, entender qual é a conjuntura, quais são os outros adversários, como é que esse jogo do xadrez funciona, né? Então, quem são os potenciais concorrentes, quem são seus aliados, qual é a conjuntura ali social, né? Então, quais temas vão estar mais, né, em voga ou não, vai ser uma disputa polarizada ou não. Então, tudo isso vai um pouco moldar essa estratégia. E aí, o quarto ponto é formatar isso num planejamento onde você tem metas e objetivos, né, que respondem ao que esse cenário vai pedir, né? O que esse desafio de campanha pede. Então, acho que são aí um quarteto de coisas, acho que indispensáveis, mas eu gosto de falar muito desses dois primeiros, porque muitas vezes a candidatura, às vezes ali tem até uma noção de planejamento, tem recurso,
mas às vezes o que falta para engrenar é sentar no divã e dizer assim, tá, mas quem eu sou nessa história? Quem é que eu vou representar? Porque senão ficou uma coisa artificial, né? Ficou uma candidatura ali artificial, né? Eu Sem brinco propósito. eu brinco que é uma candidatura de si mesmo, né? Quem que você representa? O que que você quer fazer? Ah, eu acho que eu tenho interesses, eu tenho vontades, eu tenho opiniões, logo vou ser candidato. Eu Logo, falei, mas até aí todos podem ser candidatos. Eu acho que essa é a beleza da da democracia, democracia. mas ao mesmo tempo a gente questionando se são candidaturas viáveis. Né? Então, assim, como que a gente trabalha essas pessoas que talvez tenham interesses, tenham sonhos, tenham vontades, tenham também medos, dificuldades, traumas e que estão aí no dia a dia disputando um lugar no legislativo, no executivo e talvez até no judiciário, né? Quem sabe um dia a gente vote para o judiciário, né? Mas, cara, é muito legal, Rodrigo, porque eu fico pensando muito nos meus clientes, é claro, o político do futuro. Né? Eu falo assim, eu tenho excelentes, posso dizer aqui, excelentes clientes que falam assim, nossa, quem me dera se todos os clientes fossem igual a você, com clareza de dados, com clareza de funções, com clareza de objetivos. E é muito interessante quando você fala, né, em metas e objetivos, né? Tem um parâmetro, uma sigla, né, que é o OKR, né? Que a gente fala, pô, vamos criar OKRs, né? Para a gente conseguir, de fato, delimitar a ação. Não é abraçar o mundo. E também não é se restringir ao microcosmos, né? Aquela das autoavaliações, né? Das bajulações, né? As pessoas ouvem o que elas querem ouvir também. Isso é muito difícil. Imagino você que na pesquisa você às vezes mostra o que as pessoas não entendem ou não querem ouvir. Não querem ouvir. E isso acaba dificultando muito. O político do futuro, o Rodrigo, e você que está... Eu sei da sua trajetória diariamente, quase com novos candidatos, com pessoas que também querem se candidatar. Como que você enxerga, assim? E aí, para entender o futuro, você precisa entender o passado também. Exato, né? exato. Como que você avalia que, olha, idealmente, o político do futuro teria quais características? Olha, acho que tem um arcabouço geral, acho que de coisas mais no micro, acho que pessoas que se comunicam muito bem aí com redes, né? Pessoas que têm uma capacidade aí de dinamicidade, né? De entender esse novo contexto que a gente tem, mas eu acho que o político do futuro eu gosto de dar um passo atrás, assim. Eu acho que, não só o do futuro, mas acho que o do presente também, é o político ou a política que tem a capacidade de leitura de quem ele representa ali no mundo e de como ele se conecta com esse eleitor. Independente do meio, porque eu acho que até o mercado que a gente está é cheio de burburinho, né? Ah, nova rede social surgiu aí que vai mudar o jogo, é a inteligência artificial agora que vai ganhar a eleição. Calma, política ainda trata sobre representação. Todas essas ferramentas vão ser úteis para a gente se conectar com um determinado público. São ferramentas. São ferramentas, são meios, são intermediários. Mas eu acho que o político do futuro não é... Óbvio que quem domina essas ferramentas está alguns passos à frente. Mas acho que a essência é quem consegue entender quais são os melhores mecanismos, quais são as vertentes que você tem de leitura desse cenário para representar essas pessoas, né? Para se conectar com essas pessoas. E aí, evidentemente, que a partir dessa leitura mais, vamos dizer assim, essa cosmovisão de mundo, né? De ter essa sensibilidade, de entender qual é o sentimento das pessoas, o que é que elas querem ver representadas ali, acho que a partir desse sentimento é que você consegue ter uma boa utilização de redes sociais, né? Você consegue ter efetividade e ter amplitude para essa comunicação. Porque também não adianta nada você ter amplitude e estar falando ali quantos candidatos aí com milhões de seguidores, né? Que muitas vezes não conseguem nem ter ali, né, 10% dos votos que representam sua base de fãs. Perfeito. Porque não conseguem gerar essa conexão, né? Não conseguem gerar essa representação que é a base da política, é a base da democracia. Não, e por mais que gere conexão, eu falo assim, nem todo mundo que dá like na sua foto vai votar em você. Exato. Né? Então, você pode até ter a sua base de contatos, você pode até gerar conexão. E mesmo assim, a gente corre riscos que não vão converter em voto lá na frente. Né? Isso é muito importante, porque
a gente, claro que precisa parametrizar muitas coisas. Com certeza. Então, e a rede social, de certo modo, é um indicativo, mas Claro. ela é um dos indicativos, né? Então, quantas pessoas você tem na sua base de seguidores? A partir daí, qual que é a sua taxa de engajamento? Desses engajamentos, quantos são positivos, quantos são negativos? Como que você conseguiu converter esse engajamento para um relacionamento? Dentro desse relacionamento, como que ele está se dando numa comunicação privada, não Exato. pública, né? Um grupo de WhatsApp, uma reunião presencial. A conversão, né? A conversão, né? Que a gente tanto fala aqui, eu acho que não vai dar nem dar tempo de a gente explicar um pouquinho para quem está nos escutando agora. Mas é parâmetro. Exato. E todo parâmetro, e eu acho que a pesquisa, ela, de certo modo, ela é a base do parâmetro. Exato. Né? Exato. Então, Não, interessante. E longe também de dizer assim, é óbvio que assim, você tem através das redes também muitas análises interessantíssimas de sentimento, de emoções, né? Você tem dados ali que são muito importantes, mas o que eu gosto de falar isso é porque assim, principalmente para eleições proporcionais, você tem 5, 6, 7 candidaturas às vezes que estão no mesmo nicho e às vezes de pessoas que têm muito engajamento nas redes, né, que tem, né, uma capilaridade muito grande. Você teve até aqui em São Paulo, né, a última eleição para deputado federal foi muito disputada, né? Você tinha nomes muito grandes, você tinha grandes influenciadores, né? Grandes influenciadores, né? Candidaturas que saíram aqui da Leste com grandes bases de fãs, que foram disputar contra outras pessoas também para a eleição de deputado estadual. E aí é o que entra ali, acho que aquele terceiro ponto que eu falei, que assim, é muito importante, é um meio, mas qual é a conjuntura, né, que você tem ali? Quem são seus concorrentes? Será que seus concorrentes estão talvez representando de uma maneira mais fidedigna o que aquelas pessoas querem e o que aquelas pessoas enxergam para o cargo? Perfeito. Que às vezes, muitas vezes, eu votaria para fulano para deputado estadual, mas acho que para federal eu prefiro o outro. Até gosta, né? Até gosto, sigo, curto, comento, mas vou votar no outro. Né? Então, é muito sensível, né? É muito sensível. Eu acho que a pesquisa ajuda muito nesse sentido. Perfeito, perfeito. Ô, Rodrigo, a gente está se encaminhando aqui para os nossos finalmente aqui da nossa conversa, que está muito legal. Queria te agradecer novamente por ter aceitado. Eu acho que é o primeiro de muitos. Eu acho que a gente precisa... Eu acho que aqui o Dança das Cadeiras é um espaço para que a gente faça isso. Eu queria que você comentasse, eu acho que você tem muitas histórias boas, né? Você, pelo que você narrou aqui logo no começo, você saiu lá de Pernambuco, trabalhou no governo, trabalha na iniciativa privada hoje. Eu acho que você só não foi candidato. Eu não sei se você já foi, viu? Agora, cara, me fala um pouquinho, uma história legal, conta um pouco de uma vivência que você teve, uma experiência que as pessoas gostariam de saber. Eu vou contar uma história aqui que está relacionada com o papo de hoje, que é pesquisa. Que, enfim, falando pro pessoal que está de casa e falando para ti, Juliana, acho que quando eu cheguei aqui em São Paulo, tem uma cultura lá do Nordeste, né, de Pernambuco, na Bahia, já ouvi muito relato forte disso, mas no Nordeste como um todo, que são os apostadores de campanha. Então, Vixe, os bets. Os bets de campanha, né? Então, igual você tem aí a crise dos bets aí no futebol, você tem os bets lá das campanhas. E que, assim, é loucura, é coisa de doido mesmo, assim. É gente que aposta, assim, uma fazenda num prédio de 10 andares para ver o prefeito que ganha, a prefeita que ganha, assim. Então, é um negócio de doido, assim, de doido mesmo. Tem gente que para os 45 dias de campanha e por incrível que pareça, que, assim, cidades menores, você não tem pesquisa registrada, muitas pesquisas registradas. Então, o termômetro para saber se o candidato está bem ou mal é saber se estão apostando nele. Olha só. É um indicador de confiança ali, né? Então, dentro desse cenário todo, eu já vi muita coisa, assim, muita história engraçada de apostador, de gente que aposta e tal. E assim, até para te dar um parâmetro de como isso é loucura, isso é loteria. Em cidades muito pequenas, no interior de Pernambuco, você tem teve eleição na cidade, acho que foi Riacho das Almas, em 2016. Foi uma cidade pequenininha, mas a eleição foi decidida, acho que por 6 votos. Eleição de prefeitura, por 6 votos. Nossa. Então, assim, a cidade totalmente dividida. Tem cidade lá que a eleição é por causa de 200 votos, 300 votos. E os apostadores ficam meio malucos, é feeling, né? Apostador tá ali, é feeling. Eu não vi nenhum apostador fazer pesquisa. Aí é onde eu vou entrar. Ai, meu Deus. A minha história mais maluca que eu tive assim em pesquisa foi um apostador
que me procurou para fazer pesquisa para apostar. Nossa senhora. Ele ia fazer uma aposta grande, assim. E aí sempre tem a aposta que, assim, não é só quem vai ganhar. Igual a bet do escanteio, né? É. Aí o cara não aposta no Nem resultado. me fala de bet de escanteio aqui, que a Júlia tá vendo isso aqui e vai me matar. Tanto que eu já apostei em escanteio. Escanteio, cartão, os caras lá igual. Aposta a diferença. Ah, não, vai ganhar com 3 mil votos na frente. Vai ganhar com 5 mil votos na frente. Olha só, é um ramo, é um business aí, né? Não, e é loucura, assim. E tem os agenciadores, tá? Tem agenciador de aposta. Porque, assim, tem os caras muito ricos da cidade que apostam entre si. E tem, assim, tem uma história do... Assim, mototaxista, motofrentista, aposta moto, aposta Nossa carro. Assim, fica sem nada depois da eleição acabar, assim. De tão envolvida que as pessoas são no processo eleitoral, acabam entrando Que nessa. loucura. E tem os agenciadores, que às vezes é o seguinte, o apostador, né, grandão lá, às vezes não vai apostar aposta pequena, apostar uma moto, aposta um carro, isso é aposta pequena. Nossa, assim. pequena. É uma aposta pequena. Aí tem uns caras que ficam só na praça, cidade pequena, fica só ouvindo, eita, fulano tá chamando, quem quiser apostar contra o candidato dele, ele aposta tal coisa. Aí liga pro cara que é o maior, o assim? maiorzão, aí ele fala, não, vai lá, pode apostar, eu cobro se tu perder. Então, assim, vira um hub, um negócio meio maluco, assim. Senhora, que legal. E aí eu fui procurado, mano, e eu fiz, tá? Eu fiz a pesquisa. Fui procurado porque o cara queria saber, ele tinha certeza da vitória e a campanha tava se caminhando isso, mas ele queria saber a margem. Qual era a margem de segurança. Queria apostar mais ali. Qual era a margem de segurança pra... Porque quando a campanha já vai se encaminhando, assim, o pessoal já sabe o resultado, aí fica aquele negócio sem graça, né? De apostar só em quem vai ganhar. Então, eu falei, eu aposto no candidato A, mas quero 3 mil votos de frente aí, vamos dizer assim. Aí os caras vão negociando. O céu é o limite, né? O céu é o limite. E aí o cara disse, eu quero saber qual é a margem de segurança aí para eu apostar. Qual é a diferença aí hoje? E aí, evidentemente, assim, foi uma coisa super... Se fosse hoje em dia, não faria, assim, até dizendo. Porque é super arriscado, porque pesquisa não é uma previsão, né? É uma imagem de uma momento, fotografia, né? de momento ali. Né? Mas aí eu disse, Não é prognóstico, é diagnóstico. É diagnóstico e tal. Fiz, para o que está se desenhando, dentro de uma margem de segurança, né? Eu acho que a eleição vai se dar com uma diferença de no mínimo, e aí eu coloquei aí uma margem de erro até, de no mínimo tantos votos. Tá bom. No fim das contas, graças a Deus também deu tudo certo. Tanto que você tá aqui hoje para dar entrevista. Assim, deu certo, cara ganhou a aposta dele lá, tudo mais, mas assim, assim, eu digo, e aí falo abertamente, assim, não tem problema, porque assim, tem gente que, assim, do ramo, que faz, assim, pesquisa para apostador. Vive disso. E tem apostador profissional, que aposta em 5, 6 cidades. Nossa. Que monitora, assim, e aposta 5, 6, 7, 8 cidades, assim. Então, é um esporte à parte, assim. Aos apostadores eleitorais, que é um nicho pelo visto, sigam a dança das cadeiras. Legal. Que história legal, viu, Rodrigo? Cara, vamos pro quarto, um dos últimos quadros aqui do programa. Vou chamar a vinheta. E, Rodrigo, a gente está aqui nesse quarto e último, um dos últimos, na verdade, quadros aqui do Dança das Cadeiras. Não sei se você já brincou já da Dança das Cadeiras, né? Sim. Onde você roda e tira uma cadeira. E, cara, eu vou te fazer uma pergunta, que chama a última cadeira esse quadro. E tem duas opções. Você pode escolher entre uma delas. Uhum. E aí, se você quiser justificar, você justifica e aí fica a seu critério, tá bom? Então, vamos lá. Ô, Rodrigo, você falando aqui, fiquei matutando aqui, cara. Você é um pesquisador, você é um consultor político. E eu imagino que você tenha suas preferências também profissionais, que também fazem parte do desafio. Sim, se você pudesse escolher entre uma pesquisa quali e uma pesquisa quant, qual que você tem mais preferência? Vamos dizer assim, para não falar outra coisa. Olha, acho que até para eu não contradizer tudo que eu falei aqui, mas também eu não quero dar uma resposta chata de ficar em cima do muro. Mas assim, eu acho que depende muito do porquê, né, da pergunta que você quer responder, mas dito isso, se eu tivesse que escolher
uma dessas para fazer uma campanha, se fosse uma campanha proporcional, com certeza uma quali. Com certeza uma quali, porque eu acho que dá uma abrangência de possibilidades de você desenhar ali o que é de essencial na campanha muito grande. Qual é legal pra caramba, né? Qual é muito legal. Agora, pessoalmente, o que eu mais gosto de fazer é quant. É o nerd, é o Então, nerd. assim, mas entre quant e quali, prefiro quali nesse contexto aí. Que legal, que legal. Ô, Rodrigo, e você veio de Pernambuco, né? E mora em São Paulo. Você falou que você Sim, nasceu em sim. São Paulo, né? E o que você prefere? Se você tivesse que escolher, Pernambuco ou São Paulo? Ah, essa aí, com todo o respeito a São Paulo, né, aos paulistas, Ô, mas, Saulão, e é um negócio que todo é, mundo tá falando, né? Todo mundo que vem de fora fala, eu não, adoro São Paulo, mas... mas não dá. Pernambuco é muito especial, assim, pra Que mim. Acho legal. que tem... E acho que tem uma coisa especial também, assim, né? Da política de Pernambuco. Acho que é muito diferente, assim. Não melhor nem pior, mas, assim, é diferente. O envolvimento, a energia, o povo na rua, A né? Acho que dinâmica é a diferente? dinâmica é muito diferente, assim. Acho que não só para campanha, né? Porque eu também, né, gosto muito da cultura, das pessoas, tudo mais, mas assim, acho que a dinâmica da política é muito gostosa, é muito, Que muito diferente. legal, que legal. Pernambuco, um abraço a todos os pernambucanos que também estão assistindo aqui o Dança das Cadeiras. E Rodrigo, eu faço a pergunta para todo mundo que está vindo aqui nessa segunda temporada, onde a gente está entrevistando profissionais, Hum. e eu posso dizer com toda franqueza, os melhores profissionais do mercado. É, quando você, enfim, você já trabalhou com muitas campanhas, e eu quero que você fale em 3 palavras o que você sente, o que você, enfim, tem mais de afeto quando você ouve ou escuta sobre eleições. Sobre eleições. Define em 3 palavras para mim. 3 palavras. Acho que a primeira e principal de todas, para mim, é o que define o processo eleitoral é a representação. Acho que Legal. é sobre representar pessoas, é sobre representar ideias. Acho que a segunda é, acho que não dá para fazer isso sem emoção. Então, acho que com emoção, com coração, acho que apesar de eu gostar muito de dados e de números, mas acho que tudo isso serve para a gente chegar em algum lugar, Sim, chegar no coração do é eleitor isso aí. mesmo. Corações e mentes. Corações e mentes aí. Então, acho que representação, emoção, e acho que uma terceira, né? Acho que também dentro do que a gente conversou aqui, dentro do meu universo, acho que é método. Acho que eleição é método, cada vez mais é método. Acho que Legal. não dá para fazer todo jeito, não dá para fazer no improviso. Então, acho que se você representa pessoas, se você faz isso com o coração, se você tem método, acho que a chave do A sucesso chave da vitória. tá próxima. Que bacana. Ô, Rodrigo, cara, puta, não tem como te agradecer. Papo Imagina. super bacana que a gente teve hoje. Que vai ficar disponível não só no YouTube, como nas principais plataformas de agregadores de áudio, no Bacana. Instagram, nas redes sociais. Não deixam de seguir. @Rodrigo Nunes. Fala seu arroba pra nós Lá no aí. Instagram é rnunes.br, R Nunes. né? E aí lá tem todas as redes, tem o site, né? Que vocês também podem encontrar algumas coisas lá. www.rodrigonunesbr.com. Legal. Lá vocês vão encontrar alguns materiais. Tem meu e-book também. Acabei de lançar um e-book de Vamos deixar aqui no link da descrição também, para quem quiser acessar. uma campanha super legal que a gente fez lá no interior do Pernambuco, que a gente ganhou, uma campanha super improvável e, enfim, a gente fala de pesquisa, fala de desenho narrativa, fala de várias coisas bacanas que a gente fez lá. Então, enfim, sigam lá, Legal. vejam lá o que a Legal. gente tem a oferecer. Ô, Rodrigo, pra gente finalizar, eu gostaria que você desse uma dica. Você é um cara que vem da academia, mas eu não posso nem dizer isso. Você vem da política, de quem viveu, militou, estudou, trabalhou dos dois lados do balcão, eu brinco, né? Dá uma dica pra quem tá vendo aqui. Pode ser um livro, pode ser uma música, uma série, um filme, um perfil na rede social. O que você daria de dica pro pessoal aí que tá nos assistindo? Uma dica. Acho que, assim, como a gente vem da ciência política, Legal. como eu venho de Pernambuco, eu ia fazer a indicação de um livro de um cientista político pernambucano também, que é o Antônio Lavareda, né? Que é um cara aí que é uma das referências nacionais, um dos caras que eu me inspiro, assim, a nível pessoal também, de trajetória profissional. Cara que era do Departamento de Ciência Política lá da UFPE, que, enfim, coordenou campanhas presidenciais fora do país também e tudo mais. E tem um livrinho dele
que é Neuropropaganda de A a Z. E esse livro acho que é muito legal e sintetiza o que a gente discutiu aqui, que ele fala um pouco lá de metodologia de pesquisa, até umas coisas mais experimentais, né, de neuropropaganda mesmo, e faz o link disso com peças de campanha, né, com a entrega final ali. Eu acho que essa representação e essa emoção através desse método, né? Então acho que esse livro eu li na faculdade, né, é um livro mais simples, né, um livro mais introdutório assim, mas me marcou muito. Então, se eu puder deixar aí de recomendação, acho que esse livro do Antônio Lavareda. Vamos deixar então, mandar um abraço para o professor Lavareda, espero que um dia nos escute aqui. Vamos deixar o link na descrição. Rodrigo, então, vou te agradecer. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Obrigado pela presença, tamo junto. E, gente, não deixe de seguir aqui as redes sociais do Rodrigo, vamos deixar aqui no link da descrição. Não deixem de seguir também Dança das Cadeiras Podcast. Também vou fazer o meu próprio jabá aqui. Siga a Baila Politics. Quem puder também me seguir no perfil pessoal, Juliano Salvarani. Muito obrigado pela audiência. Qualquer dúvida, comentário, não deixe de escrever aqui. Estamos super à disposição. Pessoal, até a próxima.